Fala galera, aqui é o Léo Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje você vai descobrir as 4 melhores técnicas avançadas de treino que provavelmente você não conhece. Mas a gente já precisa deixar claro que nenhuma técnica de treino, seja essas que eu vou falar aqui ou então as outras, dão mais resultados que as séries tradicionais, com um treino tradicional. A vantagem das técnicas é tentar somar um pouco mais de volume, um pouco mais de trabalho durante o treinamento, exigindo menos tempo na academia. E eu vou explicar isso melhor ao longo do vídeo, beleza? Então se você de repente não tem tanto tempo para treinar, ou então está um pouco estagnado e quer tentar progredir, mas sem ficar muito mais tempo na academia, adicionando mais exercícios, mais séries e tal, eu tenho certeza que essas técnicas vão te ajudar demais. E caso você não se encaixe em nenhuma dessas situações, ainda assim você pode usar as técnicas de treino de repente para testar, para ver se você curte. Porque querendo ou não, muitas pessoas se motivam usando as técnicas de treino, isso pode ser válido usar no treino, não tem problema nenhum. Mas como eu disse anteriormente, são técnicas de treino avançadas. Se você é um iniciante, né, e está começando na academia agora, eu não sugiro que você utilize essas técnicas. É mais interessante agora você focar no básico, na progressão de cargas, na técnica de execução e não ficar perdendo tempo, digamos assim, com técnicas de treino que não vão agregar mais no seu resultado. Agora, se você já é um indivíduo avançado e está naquelas situações que eu falei anteriormente, sim, as técnicas podem ser muito úteis. Mas antes de a gente começar o conteúdo aqui, não esquece, por favor, de deixar o seu like aqui embaixo, também ativar o sininho e se inscrever no canal. Sério, galera, é muito importante, vocês me ajudam demais fazendo isso. E eu tenho notado que várias pessoas que estão assistindo aqui nos meus vídeos não são inscritas. Então, por favor, bora lá! E outra coisa também, galera, importante, essas 4 técnicas que eu vou falar aqui pra vocês não estão necessariamente em uma ordem, tá? Do pior ao melhor, algo assim. Eu apenas vou mostrar ela aqui pra vocês, mas não significa que uma seja inferior, superior a outra, beleza? Vamos lá então, primeira técnica de treino que eu quero falar pra vocês é o Jump Set. Quase ninguém conhece essa técnica de treino, mas é bem utilizada lá fora, lá na gringa. Aqui no Brasil, comumente o pessoal não utiliza. Para explicar um pouco melhor pra vocês como funciona essa técnica de treino, é só pensar no famoso biset. O biset é aquela técnica de treino que você normalmente combina 2 exercícios. Por exemplo, você faz, sei lá, um leg press, aí sai do leg press sem descanso para a cadeira extensora, aí depois você descansa e repete, certo? O principal problema do biset que faz eu não gostar tanto dele é justamente você fazer um exercício após o outro sem descanso. Isso, obviamente, vai prejudicar o seu desempenho, sua progressão de cargas naquele exercício seguinte, no segundo exercício. Sendo que se você ainda não descansar tão bem após os 2 exercícios, ainda pode prejudicar o primeiro. Então a grande questão é, você perde certa performance e eu não acho tão interessante. Já o Jump Set, ele tem uma ideia parecida, porém ele vai lá e não comete, digamos que esse erro, essa falha que acontece no biset. Pois você vai pegar 2 exercícios combinados e você vai ficar, como o nome diz, jump, né, pular, saltando de um exercício para o outro. Então vamos supor que você vai combinar o leg press com a cadeira extensora. Você vai fazer o leg, você vai descansar o seu descanso normal, por exemplo, 2, 3 minutos, 1 minuto, enfim, e aí depois você faz a extensora. Fez a extensora, descansa também o suficiente, volta para o leg press. Então sim, você faz 2 exercícios combinados, mas você dá intervalo de recuperação entre eles. Isso faz com que você consiga manter ao máximo a sua performance. Olha, mas então qual que é a vantagem de utilizar o Jump Set, já que a gente vai descansar, não é mais fácil fazer primeiro exercício e depois outro? E pode ser que sim, mas existem momentos pontuais que eu acho muito interessante usar o Jump Set. Quando você quer, por exemplo, fazer 2 exercícios, mas você não sabe qual deles priorizar, você quer dar ênfase nos 2. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você quer treinar pernas e você quer desenvolver o seu quadríceps, a posterior de coxa de forma igual. E aí você fica na dúvida, pô, eu coloco a cadeira extensora primeiro ou a cadeira flexora? Porque a gente sabe que o exercício que vem primeiro a gente consegue priorizar mais, né? Tem um melhor desempenho e consequentemente tende a ter mais hipertrofia. E o último exercício lá do treino é aquele exercício que a gente trabalha com menos carga, alguma coisa assim. Nesse caso você poderia fazer um Jump Set, porque você consegue priorizar os 2. Você faz uma série de um, uma série de outro. E aí você realmente consegue ter uma boa performance, uma boa progressão de carga nos 2. Você também pode utilizar para finalizar um treino e começar o outro. Por exemplo, vamos supor que você está treinando peito e tríceps. E aí você finaliza o seu treino de peito fazendo um crossover e vai iniciar o seu treino de tríceps fazendo, sei lá, um tríceps corda. Você pode fazer uma série de crossover, uma série de tríceps corda e intercalando os 2. Visto que um não vai afetar necessariamente o desempenho no outro, já que a gente não vai utilizar o tríceps no crossover e a gente não vai utilizar o peitoral no tríceps corda, entende? Então é bem interessante. Eu gosto muito de utilizar o Jump Set, principalmente nessa situação, né, de músculos diferentes. Então fica aí a dica, em vez de utilizar bisets no seu treino, onde você não vai ter descanso entre as séries, isso pode prejudicar bastante o seu desempenho, você pode utilizar o Jump Set, que com certeza você vai ter uma melhor performance, vai conseguir progredir as cargas a longo prazo, e isso vai te gerar mais ganho de força, consequentemente também mais hipertrofia, eu tenho certeza. Segunda técnica de treino então que eu quero passar aqui para vocês é o Back Off Set. Para entender essa técnica a gente pode falar também do Drop Set. É muito popular nas academias, quase todo mundo conhece, quase todo mundo faz. Só que a diferença é que o Back Off Set também, assim como eu estava falando do Jump Set, digamos que é uma versão melhorada do Drop Set na minha opinião. O que acontece? Você vai lá fazer suas séries
flexionais, e aí na última série do exercício, você vai fazer uma redução de cerca de 20 a 50% da carga, vai descansar cerca de 30 segundos e vai repetir a série, chegando até a falha ou muito próximo dela e vai girar em torno de 10 a 20 repetições normalmente. E por que é tão interessante? Principalmente porque a gente consegue fazer nos exercícios compostos, exercícios livres. Por exemplo, se você fizer um drop set no agachamento, num supino, a chance de você se lesionar é muito alta. Porque imagina, você fez lá uma série pesada de supino e você diminui a carga sem descanso, você vai lá e vai treinar até a falha. A barra vai cair em ti, você vai se machucar, no agachamento a mesma coisa. Já no back offset, como você tem esses 30 segundos, que eu sei que não é muito descanso, mas não é o suficiente para você fazer com aquela carga reduzida, você consegue ter mais segurança, consegue ter um melhor desempenho no treino, consegue falhar um pouquinho mais tarde do que você falharia usando o drop set. Então você ganha, digamos, algumas repetições. E como a gente dá esses 30 segundos de descanso, eu considero realmente como se fosse uma série extra. Então vamos supor que você fez 3 séries de supino e na última você aplicou um back offset. Então a gente poderia contabilizar 4 séries de supino total. Então o back offset eu acho que é mais interessante para aumentar o seu volume de treino. Você acaba fazendo mais séries em menos tempo e consegue ter um desempenho, na minha opinião, muito melhor. Principalmente porque você consegue aplicar ele nos exercícios compostos. Mas se você quiser utilizar essa técnica de treino nos exercícios isolados, eu já não recomendo tanto, já não acho que seja tão interessante. Porque nesses exercícios isolados, como por exemplo a elevação lateral, uma rosca direta, um tríceps core, uma cadeira extensora e tal, você não tem, né, um nível de exaustão tão grande. Então talvez não seja de fato necessário esses 30 segundos após a última série. Mas você pode utilizar, ainda vai ser bom, mas talvez o drop set também já sirva. Já os exercícios compostos, livres, agachamento, levantamento terra, supino, remada curvada, desenvolvimento, eu tenho certeza que o back offset vai funcionar muito melhor que o drop set. Outro detalhe importante sobre o back offset, eu recomendo que você utilize ele apenas na última série do exercício, como eu falei, e principalmente quando você trabalhar com uma carga muito alta, algo em torno de 8, 6 repetições ou até mesmo menos. Acima de 12 repetições, 10 repetições já não acho tão interessante. Por quê? Se você vai lá e faz, por exemplo, 3 de 12 no supino, e depois você faz a redução da carga, você vai repetir uma série de 12, 15 com menos carga. Então não vai ser tão eficiente como você fazer isso numa série de 6 repetições. Você vai lá, faz 6 repetições com uma carga muito pesada, depois você reduz um pouco a carga e faz 12, 15. O estímulo das repetições, né, a faixa de repetições é diferente. Aí eu acho bem interessante de utilizar. Eu vejo mais necessidade, digamos assim, beleza? Terceira técnica de treino que eu acho muito bacana, utilizo muito mesmo, tá? Comigo, com os meus alunos, é o rest pause. O rest pause, na minha opinião, é uma das melhores técnicas pra gente aplicar em exercícios isolados. Que era aqueles exercícios que eu falei anteriormente, lembra? Elevação lateral, rosca direta, tríceps core e tal, exercícios que só envolvem um grupamento muscular e uma articulação. O rest pause consiste no seguinte, como o nome diz, é dar uma pausa de descanso durante a série. Então você vai fazer a sua série normal. Eu recomendo que você aplique o rest pause apenas na última série também. Aí é interessante que nessa última série você chegue até a falha, ou pelo menos muito perto dela, e vamos supor que você fez 12 repetições. Você vai dar um intervalo de descanso curto, algo em torno de 5 a 15 segundos, eu recomendo mais próximo de 15 segundos, e você vai retornar a série com a mesma carga. E aí você vai chegar até a falha de novo, mas ainda não acabou, você vai descansar novamente mais 15 segundos e vai novamente fazer até a falha. A maior vantagem do rest pause é justamente não ter essa redução, essa diminuição da carga. Então você consegue ganhar em uma série completa praticamente em menos de 1 minuto. Você consegue otimizar muito o seu tempo caso seja interessante para sua rotina. Porque pensa comigo, eu fui lá e fiz 12 repetições, por exemplo, com 30 quilos. Sei lá o exercício, é só um exemplo, tá? Depois, quando eu vou fazer o rest pause, olha só mais ou menos o que vai acontecer. Eu vou dar ali meu intervalo de 15 segundos e aí eu vou conseguir fazer algo em torno de 8 repetições. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, depende. Mas vamos supor que eu fiz 8 com os mesmos 30 quilos. Vou descansar mais 15 segundos e eu vou conseguir ali repetir algo em torno de 4, 5 repetições. Então o total das repetições nesse rest pause vão ser as mesmas 12 ou talvez até um pouco mais, um pouquinho menos do que nas séries tradicionais. E é com a mesma carga, diferente, por exemplo, do drop set. Então eu basicamente ganho em uma série realmente completa, porque eu não diminuo a carga, tenho um número de repetições igual, muito parecido com as séries tradicionais, então realmente é uma série. Então eu acho sensacional utilizar o rest pause, principalmente quando você não tem muito tempo para treinar. Em vez de fazer, por exemplo, 4 séries de cadeira extensora, você pode fazer 3, na última aplicar o rest pause e vai sair as mesmas 4, só que você ganhou tempo. Mas sempre lembrando, isso não significa que vai dar mais resultado. Se você tem tempo disponível para treinar, eu sempre recomendo que você de repente faça séries completas, as tradicionais, na maior parte do seu treino. Porque como o rest pause chega até a falha, ele é bem exaustivo, ele é bem cansativo, isso pode prejudicar um pouco o seu desempenho para as séries seguintes, né, para os exercícios seguintes, na verdade. Outra coisa importante, eu não recomendo que você utilize o rest pause em exercícios compostos, em especial os livres. Por exemplo, se você faz no agachamento, num supino, levantamento terra e tal, é muito perigoso. Porque no rest pause é necessário que você chegue até a falha, já que você deu um intervalo de descanso muito curto e está usando a mesma carga. Então não é esperado, né? Você tem que chegar até a falha para ter o máximo proveito dessa técnica. E aí nesse exercício não tem como, beleza? Então nesse tipo de exercício é mais interessante de repente aplicar aquele back offset que eu falei, ou então a próxima técnica de treino que eu tenho certeza que você também vai curtir bastante e você provavelmente nunca
viu ninguém usando. Quarta técnica de treino, Cluster Set. Essa técnica aqui eu acho sensacional, mas eu acho muito difícil de aplicar, então fica bem atento aí, presta bastante atenção nas informações. O Cluster Set, ele tem uma sinergia muito interessante quando você utiliza cargas altíssimas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Cluster Set, ele consiste basicamente em trabalhar em blocos, pegar a série e fracionar em blocos. E outra coisa importante, tá? Esses blocos do Cluster Set que eu vou explicar aqui, eles devem ser ausentes da falha, ou seja, você não pode chegar na falha, pode chegar perto dela, mas não chegar totalmente. Porque senão seria perigoso, já que a gente vai utilizar nos exercícios compostos normalmente e também se tornaria, na verdade, um rest pause. Então é o seguinte, eu vou usar dois exemplos aqui de como você pode fazer o Cluster Set, mas lembre que não é uma regra, você pode sim fazer de maneiras diferentes. Mas dessas maneiras que eu vou citar, eu acho que são mais eficientes, a gente consegue aproveitar mais a técnica do que utilizar com cargas baixas, repetições muito altas ou algo assim, beleza? O primeiro exemplo é você pegar uma carga extremamente pesada que você aguentaria fazer apenas 6 repetições. Então por isso que é uma técnica avançada, tá? Você precisa ter esse conhecimento, essa experiência e já saber as cargas que você levanta. E aí, em vez de fazer apenas uma série de 6, chegando na falha, ou próximo da falha e acabar por ali, você vai fazer diferente. Você vai fazer apenas 3 repetições, descansar entre 10 a 30 segundos, dependendo ali de como você estiver, né, sentindo seu nível de recuperação. Você vai repetir mais 3 repetições, ou seja, esse é o segundo bloco, vai descansar mais 10 a 30 segundos, vai fazer um terceiro bloco de mais 3 repetições, mais 10 a 30 segundos de descanso e vai fazer um quarto bloco de 3 repetições. No total de tudo, se a gente for somar, você fez 12 repetições, ou seja, o dobro do que você aguenta com aquela mesma carga que você faria apenas 6. Por isso eu acho o Cluster Set sensacional, você consegue ter um ganho de força muito bom com essa técnica. Outro exemplo que a gente poderia fazer, por exemplo, você pode pegar uma carga extremamente pesada que você faria apenas 2 repetições ou 3 repetições e fracionar, por exemplo, uma repetição, descansa 10 a 30 segundos, faz o outro bloco de uma, indo assim até somar ali cerca de o dobro das repetições que você normalmente aguentaria fazer com aquela carga. Eu prefiro utilizar essa técnica de uma maneira que você vai pegar uma carga que você consiga fazer um número X de repetições e no final do cluster você fez o dobro. Aí sim eu vejo muita vantagem, acho muito interessante. Considerações importantes, ok? Recomendo que você utilize apenas na última série do exercício. Acho que funciona melhor, então vou fazer 3 séries supino, na última aplico um Cluster Set. Então, em vez de fazer, por exemplo, as 6 repetições tradicionais na última série, vou fracionar em 4 blocos de 3, ou alguma coisa assim. E no final das contas, aí essas 3 séries que eu iria fazer se transformaram em 4, porque por conta dos blocos do Cluster Set, eu fiz o dobro de repetições, então eu posso sim considerar como 2 séries, pelo menos eu vejo dessa maneira. Então é interessante também para otimizar o seu tempo, para fazer você de repente progredir as cargas, sair daquele platô, daquela estagnação, caso você não esteja conseguindo evoluir mais. Sério, é muito legal, tá? Ajuda bastante no ganho de força, eu curto muito. Considerando que os exercícios compostos são que a gente levanta mais carga, eu vejo mais sentido também utilizar neles. Não usaria de repente numa elevação lateral, numa rosca direta ou algo assim, porque talvez não seja tão necessário. Talvez o uso de cargas muito altas nesse exercício possa te machucar, talvez se lesionar ou algo assim. Não vejo como tão interessante, ok? Eu usaria mais o rest pause para exercícios isolados e o Cluster Set ou Back-Off Set nos exercícios compostos. E deixaria ali o Jump Set, que eu falei lá no começo do vídeo, como uma arma ali, como um acessório, caso eu queira fazer 2 exercícios com o mesmo ênfase ou alguma coisa assim. Minha recomendação, pega no máximo 1 ou 2 dessas técnicas, começa a aplicar, começa a testar, vê se você curte, vê se você se adapta, vê se te ajudou na sua rotina, por exemplo, se você não tem tanto tempo, se você quer progredir também, não ficando mais tempo na academia, alguma coisa assim. Então, testem, beleza? Testem, vejam o que vocês acham, falem para os amigos de vocês, de repente vai lá e marquem o seu parceiro de treino para aplicar essa técnica, porque eu acredito fielmente que você vai curtir bastante, ok? Mas utilize sempre com moderação, ok? É isso aí então, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, tentei passar o máximo de informação de uma maneira didática, simples para vocês. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo caso você tenha curtido o vídeo, se inscreva também no canal, ativa o sininho e por favor, deixe um comentário aí, seu feedback, já conheceu essas técnicas, já utilizou alguma, qual você adicionaria aqui nessa lista, fique à vontade agora para deixar o seu comentário. É isso aí então, fui!